Você já ouviu falar das cartas patrimoniais? Sabe dizer qual a importância que elas têm para a história da arquitetura? Não? Então vem comigo que hoje nós vamos ver as principais cartas patrimoniais e tudo aquilo que você não pode deixar de saber para a sua prova. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E no vídeo de hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre as cartas patrimoniais, que são tão importantes para a disciplina de preservação do patrimônio histórico e cultural. E também são muito cobradas em provas de concursos. As cartas patrimoniais são importantes documentos criados ao longo do tempo que têm a função de orientar especialistas de patrimônio e restauro com relação às práticas adotadas de preservação dos bens culturais. As questões relacionadas à preservação do patrimônio histórico surgiram lá no século XIX na França. A França tinha acabado de sair da Revolução Francesa e muitos dos seus monumentos tinham sido destruídos ou seriamente danificados. Então surge a preocupação dos franceses em preservar os monumentos que ainda restavam. E não só na França, mas como em vários países da Europa, essa mesma preocupação aconteceu. Pois bem, a partir desse momento em que vários países do mundo começaram a se atentar à importância da preservação do patrimônio histórico, surgem ao redor do mundo vários congressos. E esses congressos, basicamente formados por arquitetos e urbanistas, é que vão dar origem às cartas patrimoniais. Temos algumas informações importantes agora. As cartas patrimoniais, como eu já disse lá no começo, são documentos. E esses documentos não legislam sobre nada. O que isso significa? As cartas não têm a função de obrigar ninguém a fazer nada. Grave isso porque é muito importante. Elas não têm poder de lei. Mas então o que elas fazem? Porque elas são tão importantes. As cartas patrimoniais são embasamentos filosóficos e teóricos produzidos por especialistas em patrimônio e restauro. Em sua grande maioria, como eu já disse, por arquitetos e urbanistas. Elas fornecem aos especialistas diretrizes e rumos sobre como tratar desse assunto tão importante que é a preservação e o restauro. Atualmente existem 40 cartas patrimoniais e todas elas são muito importantes para a história da arquitetura. No entanto, hoje nós vamos ver 3 cartas que são muito cobradas em provas de concursos e é fundamental que você as conheça. E antes de começarmos a ver essas cartas, eu já vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo se ele estiver sendo útil para você. E se ainda não foram inscritos, se inscreva no canal. Nós temos vídeo aqui toda quarta-feira e eu tenho certeza que eles vão te ajudar na sua preparação para concursos, beleza? Então vamos lá. E a primeira carta patrimonial que nós veremos será a Carta de Atenas. Na verdade, nós temos 2 cartas de Atenas. A Carta de 1931 e a Carta de 1933. A Carta de Atenas foi a primeira carta patrimonial da história da arquitetura, por isso ela é tão importante. Então vamos começar primeiro a ver a Carta de 1931. Eu sempre acho importante a gente contextualizar as informações porque assim elas ficam mais claras de serem entendidas. Lembra que lá no começo do vídeo eu falei que a preocupação com o patrimônio e restauro surgiu depois da Revolução Francesa lá no século XIX? Então, aqui também nós temos um outro fator histórico importante para a criação da primeira carta patrimonial, a Carta de Atenas. Eu tenho certeza que você conhece esse fator histórico. Foi no século XX, em 1922, o movimento moderno. O movimento moderno ele é muito amplo, ele engloba várias áreas. Ele engloba as artes plásticas, a literatura, a música, a pintura e, é claro, a arquitetura. E é isso que nos interessa. Nós precisamos saber o que o movimento moderno significou para a arquitetura ao ponto de impactar na preservação e restauro dos monumentos históricos. A arquitetura moderna tem como uma das principais características a simplicidade e a funcionalidade. Nada daquelas ornamentações rebuscadas de outros períodos. Aqui há uma preocupação muito grande com um dos principais problemas sociais da época, que era o desenvolvimento desordenado das grandes cidades, dos grandes centros urbanos.
Os arquitetos do período moderno pensam e criam maneiras de tornar as cidades mais funcionais. É nesse período, por exemplo, que surgem os 5 pontos da arquitetura moderna propostos por Le Corbusier. Eu já gravei um vídeo sobre isso aqui no canal. Se te interessar, é só clicar no card que está aparecendo aqui em cima. Pois bem, justamente por isso, em 1931, surge a primeira carta patrimonial da história, a Carta de Atenas, com o objetivo de formar diretrizes sobre como cuidar das grandes cidades e, principalmente, sobre como preservar o patrimônio histórico e os monumentos arquitetônicos. Vamos a algumas informações importantes que você precisa saber sobre a Carta de Atenas de 1931. Ela defende a manutenção regular dos edifícios antigos. O que isso significa? Os arquitetos que elaboraram essa carta defendiam que os edifícios deveriam ser preservados e não demolidos. Outro ponto muito importante, a carta defende a utilização desses edifícios antigos. Isso significa que, se um edifício antigo está sendo utilizado novamente, mesmo que com uma nova função, por exemplo, uma igreja muito antiga sendo utilizada como um restaurante, esse edifício que está sendo utilizado sofre manutenções com mais frequência, o que dificultaria ou atrasaria ao máximo o estado de ruína que muitos edifícios na Europa sofriam justamente por não ter manutenção alguma. Então, 2 anos depois, em 1933, surge a Segunda Carta de Atenas. E essa carta foi o resultado do Congresso de Xi'an, Congresso Internacional de Arquitetura Moderna. E esse congresso aconteceu dentro de um navio cheio de arquitetos, que tinham como objetivo discutir as suas experiências pessoais com a nova arquitetura e expor os seus pontos de vista sobre os rumos que o urbanismo deveria seguir. Dentre esses arquitetos estava Le Corbusier, que é considerado por muitos o pai da arquitetura moderna. O resultado dessas discussões criou a Carta de Atenas de 1933, que, dentre outras coisas, deu origem aos 4 pontos para organizar a cidade. Quais são esses 4 pontos? Habitar, trabalhar, recriar e circular. O habitar se refere à moradia, aos conjuntos habitacionais. Eles deveriam ocupar os melhores espaços urbanos. Outra informação é que as construções não deveriam se submeter à insolação, especialmente ao sol da tarde. Além disso, as edificações não deveriam ser construídas no alinhamento da rua, deveria se respeitar um recuo. O trabalhar se refere ao caminho que as pessoas deveriam fazer até o seu trabalho. Aqui há uma preocupação muito grande com a distância da casa para o trabalho, que deveria ser a menor possível, de uma forma que as pessoas conseguissem fazer o trajeto a pé e não precisassem utilizar transportes. O trabalhar também se refere ao setor industrial, que deveria se localizar nas extremidades das cidades, devido ao grande impacto que as suas atividades geram para a população. O recriar se refere ao lazer, defende a criação das áreas de lazer e das áreas de esporte. Defende também que os espaços das construções que entrassem em ruína, em colapso, fossem transformados em áreas verdes. E por último, o circular aborda a hierarquia viária. Aqui começa a se preocupar com a mobilidade urbana, como dimensionar as vias de circulação. Agora vamos falar da Carta de Veneza de 1964, que deriva do segundo Congresso Internacional de Arquitetura e Técnicos em Monumentos Históricos de Veneza. Esse congresso criou o ICOMOS, Conselho Internacional de Monumentos e Sítios. O ICOMOS era formado basicamente por especialistas, arquitetos e urbanistas, que tinham como objetivo discutir sobre a conservação e preservação dos monumentos e sítios históricos. A Carta de Veneza é um guia de conservação e restauração de monumentos e sítios históricos. A Carta de Veneza também trata sobre o restauro crítico. O que é o restauro crítico? Basicamente, é o processo de decidir o que deve ser preservado e o que deve ser descartado. Uma informação muito importante que você deve saber sobre a Carta de Veneza é que a sua conservação depende de uma manutenção constante, que é sempre favorecida quando a sua destinação é útil para a sociedade. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários sugestões de temas que vocês gostariam que eu abordasse aqui no canal e até o próximo vídeo.